Se eu pegar os critérios para dependência química e colocar ali um carboidrato, né, colocar alimentos ricos em ultraprocessados, com açúcar e tudo, a gente vê que vai se aplicar a todos os critérios, vai funcionar igual funciona com qualquer outra droga. Sejam bem-vindos ao Bate-Papo Carnívoro. Aqui o assunto é carne, saúde e sustentabilidade. Sejam muito bem-vindos. E hoje teremos um episódio repleto de informações e descobertas com mais um convidado especial. Dr. Juan Pablo, médico pós-graduado em psiquiatria pela Unirio, especialista em dependências químicas pela ABEAD, Master Trainer em PNL, diretor técnico da clínica Greenwood. Mubalme. Nossos cosméticos são naturais e eficazes, sem ingredientes industrializados. A base de telo, o sebo bovino de pasto, que é um ingrediente milenar, altamente compatível com a pele humana. Mubalme, seu creme natural de volta às origens. Seja bem-vindo, Dr. Juan, ao Bate-Papo Carnívoro. E hoje estamos recebendo o Doutor Carnívoro. Seja bem-vindo, Juan. Muito obrigado. Bom, eu sou o Dr. Juan Pablo, alguns me conhecem como Dr. Carnívoro aí, porque eu acabei fazendo esse Instagram. Eu sou médico, pós-graduado em psiquiatria pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Trabalho com dependências químicas desde 2007 e há um ano eu estou na dieta carnívora, né, e com muitos benefícios e agora orientando pessoas que estão também entrando nessas dietas cetogênicas, né, e combatendo os carboidratos. E a gente sabe que você fez aí uma formação com a doutora Georgia Ide, né, e com essa especialização em psiquiatria metabólica. Você podia explicar um pouquinho o que é essa abordagem aí que é tão nova pra gente? Posso, com certeza. Assim, a Georgia Ide eu achei, pegando estudos, procurando um pouco mais sobre dieta carnívora, era uma coisa meio nova para mim. E como eu comecei a fazer a dieta e comecei a ter um resultado muito legal, inclusive na minha parte, em questões minhas psiquiátricas, né? Eu estava tomando antidepressivo, comecei a me sentir muito bem. Eu já vinha num período de tentativa de retirada, não dava certo, né? E acabei conseguindo retirar os medicamentos com a dieta carnívora, me sentindo super bem. Falei, cara, tem alguma coisa aqui. E aí eu comecei a achar alguns psiquiatras que trabalhavam com dietas cetogênicas, fazendo, né, toda essa alimentação, trabalhando mais com a questão metabólica e obtendo resultados positivos na área da psiquiatria. Encontrei a Georgia Ide e vi que ela tinha um curso que dava para fazer online. A doutora Georgia Ide, ela é uma psiquiatra que era chefe da residência de Harvard, e ela começou a trabalhar também com essas questões metabólicas e modificando a dieta dos pacientes e obtendo resultados muito positivos na área da psiquiatria. Considerando essa nova visão sobre a saúde mental, você considera a carne um superalimento para o cérebro? Com certeza, é o alimento que vai possuir ali todos os nutrientes que são essenciais ali para o cérebro funcionar bem, né? Tanto que a gente vê pessoas que fazem dietas veganas, por exemplo, precisam tomar uma série de suplementos. E a gente vê pessoas que estão fazendo dieta carnívora há muito tempo sem tomar nenhum suplemento, né? Encontrando os nutrientes ali na carne. Então, a carne, ela tem a quantidade de gorduras saturadas, que as pessoas morrem de medo das gorduras saturadas, mas elas fazem parte, né, tanto da energia mais limpa quando é quebrada para o cérebro, né, como para a estrutura. Então, assim, as membranas celulares, né, elas precisam de colesterol, por exemplo. O nosso cérebro é 60% gordura, né? A carne tem vitamina B12, que a gente vê pacientes que às vezes estão com problemas de memória, ficam preocupados, né? Às vezes um paciente procura, olha, eu acho que eu estou ficando com algum quadro
demencial, alguma coisa, a gente idosa, vê que vitamina B12 está baixa, a gente aumenta a vitamina B12 e melhora a memória desse paciente. Então, assim, quem está fazendo uma dieta carnívora, a não ser que não tenha, que tenha algum problema no estômago, de um pH diferente do que deveria ter e aí não consegue digerir bem a carne, mas se estiver funcionando bem o seu estômago, você vai absorver bem a vitamina B12, você não vai precisar de suplementação, você vai ter tudo ali na carne. Então você vai ter todos os nutrientes essenciais para que esse cérebro funcione bem e de uma forma tranquila, né? Sem agressão, como acontece com alguns outros alimentos ultraprocessados, tudo que acabam levando a muita inflamação, né? Agora, isso é importante ter a noção que assim, a carne é importantíssima para o cérebro. Agora, a carne misturada com uma dieta que não é adequada, então com muitos ultraprocessados e tudo, aí sim ela pode acabar sendo prejudicial, né? Na verdade, a gordura tem estudos mostrando que a gordura, quando tem uma alimentação muito rica em carboidratos, tudo, aí sim a gordura acaba se tornando um problema, principalmente no fígado, né? Mas quando você está limpando a dieta, a carne é o alimento para o nosso organismo todo, né? Pois é, e aí falando sobre essa questão, né, dos alimentos ultraprocessados aí, que a gente está acostumado com uma dieta padrão, rica em carboidratos, rica em açúcares, né? Sabemos que elas são deletérias para o nosso organismo. E quais os efeitos que você poderia citar desses alimentos ultraprocessados, principalmente dos ultraprocessados, no metabolismo do cérebro? O que acontece principalmente no cérebro é um processo inflamatório, é um processo de resistência à insulina, então isso tem uma membrana, a gente tem como se fosse um filtro, que não deixa passar tudo do sangue para o cérebro, né? Então tem algumas substâncias, isso se chama barreira hematoencefálica, né? A gente tem algumas substâncias que às vezes elas não passam essa barreira, tanto que existem medicamentos que às vezes se espalham, né? A gente consegue chegar com ele em vários órgãos do corpo, mas ele não entra no sistema nervoso porque ele não passa a barreira hematoencefálica, né? Quando a gente tem uma alimentação com muitos picos de insulina, a gente começa a meio que a lesar essa barreira hematoencefálica, ela começa a não deixar a insulina entrar, né? Começa a ter uma resistência à insulina ali nessa barreira. A glicose passa, mas a insulina não passa. Então, o cérebro ele vai ter acesso à glicose, mas ele não vai conseguir internalizar e metabolizar direito essa glicose. Então, por isso que algumas pessoas chamam até o Alzheimer hoje, alguns cientistas chamam de diabetes tipo 3. Justamente por isso, tem um acesso ali à glicose, não está metabolizando direito, tem uma resistência à insulina, né? Isso vai acontecendo ao longo do tempo quando você vai fazendo picos de insulina. Então, por um lado, teria isso daí da resistência à insulina. Tem a inflamação, porque aí começa a lesar algumas células ali, né? Os neurônios, células no hipocampo, e começa um estresse oxidativo, uma inflamação, começa a liberar substâncias, e aí a gente tem um sistema que é de defesa, né, que vai limpar, vai tirar as células que estão defeituosas. Só que quando isso começa a acontecer constantemente, né, de forma crônica, aí começa a ter alterações de neurotransmissores, como a serotonina, dopamina, glutamato, melatonina, fica tudo desequilibrado. A via que vai estimular mais o cérebro fica mais funcionante. A via que brecaria o cérebro começa a funcionar menos, né? Aí você tem alterações também no nível de serotonina, e tudo isso acaba dando alterações que a gente já reconhece em patologias como a depressão. Então, quando você não está inflamando esse cérebro, você pode ter um efeito melhorando os sintomas da depressão. Isso não quer dizer que os pacientes, eu vou fazer a dieta e vou tirar os medicamentos, né? Não é assim que funciona. Até porque eu já vi
alguns seguidores que me mandaram mensagem, tirei o remédio, fiquei mal, né? Eu falei, cara, não é assim que você faz, você tem que estar acompanhando, tem um tempo com a medicação, tem o tempo certo, algumas pessoas conseguem diminuir, outras não, né? Uma tentativa, por exemplo, para diminuição de antidepressivo, geralmente a gente não faz antes de 1 ano, né? Porque você aumenta a chance de voltar a ter uma depressão, mas agora acompanhando, fazendo uma diminuição, então isso sempre junto com o médico, isso é importante frisar, porque as pessoas às vezes começam vou fazer a dieta, vai ser milagrosa, vai resolver tudo, né? E aí a pessoa acaba tendo uma série de alterações. Existem, por exemplo, depressão, transtorno bipolar de humor, esquizofrenia, são patologias onde já tem alguns estudos mostrando benefícios com as dietas cetogênicas, né? Só que ao mesmo tempo, se uma pessoa, por exemplo, que é bipolar, ela vai e entra numa dieta carnívora, tem que tomar muito cuidado, porque aquele primeiro mês que ela vai perder mais líquido, que está baixando a glicose, que vai oscilar, às vezes pode oscilar a concentração do medicamento que ele está tomando, ele pode entrar num quadro maníaco nesse período, né? Então esse primeiro mês é crucial, tem que estar muito acompanhado, tem que ir fazendo, às vezes não dá para entrar direto na carnívora, tem que ir fazendo um low carb, depois vai para uma cetogênica, depois vai para carnívora. Então isso vai muito de cada pessoa, né? Então o importante é, se tem alguma patologia, fazer a mudança acompanhado de um profissional da área da saúde. Mas existem inúmeros relatos, estudos mostrando benefícios em toda essa área da psiquiatria, e tenho visto também em pacientes assim, resultados excelentes, né? Então o paciente se sente muito bem. Isso começou da minha experiência. Só que assim, eu fui tirar um medicamento que eu já estava tomando já fazia uns 3 anos, né? Então, eu tinha tentado, não deu certo, falei, não vou tirar, mas quando eu me senti tão, realmente assim, depois que eu comecei a dieta carnívora, acho que faziam muitos anos que eu não me sentia tão bem, né? Então, assim, os carboidratos realmente estavam deixando o meu mundo um pouquinho mais cinza e menos colorido, né? Juan, aproveitar para te fazer mais uma pergunta. A gente sabe que os alimentos ultraprocessados, açúcar, farinhas, são altamente adictivos, né? Viciantes. Por que isso acontece? Por que os ultraprocessados são tão viciantes? Bom, aí entra uma questão que é um pouquinho complicada, muita gente tem medo de falar, não posso falar, o carboidrato vicia e está no CID-10 como um vício em carboidrato, né? Mas, até porque tem uma profissional que é uma das que mais entende de dependência química no mundo, que é a Nora Volkow. Ela era presidente do NIDA. Teve uma época que ela foi falar do chocolate e o pessoal caiu matando em cima dela, né? Que o chocolate viciava. Se eu não me engano, foi um estudo que ela foi falar de chocolate, que o chocolate viciava, né? Mas assim, se eu pegar os critérios para dependência química e colocar ali um carboidrato, né? Colocar alimentos ricos em ultraprocessados, com açúcar e tudo, a gente vê que vai se aplicar a todos os critérios, vai funcionar igual funciona com qualquer outra droga. Então, assim, tem um estudo muito interessante onde eles começaram a medir a via da dopamina. Dopamina é um neurotransmissor que é o que traz o prazer, né? E por que a gente tem isso? A gente tem um circuito no cérebro que ele funciona para a gente. Os neurotransmissores são as substâncias pela qual os neurônios se comunicam, né? E a gente tem uma via que é essa do prazer, que quando a gente faz alguma coisa que vai perpetuar a espécie, então quando a gente se alimenta, quando a gente faz um bom exercício, quando a gente faz sexo, né? A gente libera a dopamina, a gente sente prazer e vai querer repetir aquele comportamento, tá? Essa é uma das vias que tem
para demonstrar um pouco como funciona a dependência química, né? Tem um estudo mostrando que eles pegaram alimentação com, se eu não me engano, era 20, 40 e 60% de carboidrato, né? Em grupos controlados, num local onde eles serviam a comida, ficaram durante bastante tempo. Que eles começaram a ver, com ressonância magnética funcional, essa via atuando, liberação de dopamina, tudo, os que faziam alimentação com mais carboidratos, começava a funcionar bastante essa via da recompensa, né? E começaram a ver que à medida que tinha resistência à insulina, eles precisavam de quantidades maiores de carboidratos para poder ter esse pico de dopamina, né? Então, isso acontece com as drogas, né? Então, isso, mesmo esses profissionais do estudo, eles, não é a comprovação de que vicia, né? Mas é bem sugestivo, né? Tem algumas coisas que dá para ponderar ali, mas assim, é bem sugestivo. E a gente tem essa mistura de gordura com carboidrato, com sal, tudo que é extremamente adictivo. A gente vê, principalmente com carboidratos, alteração também dos hormônios da saciedade. Então a gente tem a grelina, a peptina. A grelina é um hormônio que faz você ter fome, né? Quando você se alimenta com carboidratos, ele baixa mais rápido. Então você perde a fome até um pouco mais rápido, só que ele volta a subir muito mais rápido do que se você fizer uma alimentação com gorduras e proteínas. Então, o carboidrato, ele encurta esse período no qual você está saciado. De que forma que a dieta cetogênica, uma cetogênica carnívora, promove essa estabilidade química e energética do cérebro? Primeiro, você não vai ter esses picos de insulina, né? Você vai começar a ter uma glicose mais estável, né? Muita gente começa a entrar nessas dietas e faz experiência, às vezes não é diabético, mas compra aquele monitor para ir vendo como é que tá a glicose, né? Fica monótono até, porque você come, agora vai subir, não sobe nada, né? Você vê, uma estabilidade ali na glicose, né? Então você não tem esses picos de insulina, você não tem a inflamação, você não tem essa resistência à insulina com o tempo, né? Então, isso por um lado. Por outro lado, você está estabilizando os hormônios da saciedade, então você começa a produzir energia através da gordura, que é uma fonte de energia muito mais eficiente do que a glicose, que são os corpos cetônicos. Então a gente começa a quebrar a gordura, começa a produzir corpos cetônicos. A gente está protegendo a mitocôndria, que está sendo lesada com os picos de insulina, né, com os aumentos de glicose. Isso, inclusive, quando eu falei da parte ali do cérebro, os neurônios eles estão sendo danificados ali na mitocôndria. Inclusive, a gente sabe hoje que vários tipos de câncer, eles se alimentam em parte de carboidratos. Eles funcionam como se fosse uma fermentação. E aí a gente fazendo uma alimentação cetogênica, a gente vai proteger as mitocôndrias. Então, supostamente a gente vai ter menos células com dano mitocondrial, que é uma dieta que vai proteger o organismo contra a inflamação. É porque a gente, para usar gordura, a gente precisa de mitocôndrias, né? E as mitocôndrias disfuncionais das células cancerígenas, aí acaba que ela não consegue usar a gordura e acaba usando só o carboidrato, só a glicose para fermentar e fazer respiração celular, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Um comentário, né? A gente falando que carboidrato não vicia, e a gente cansa de ver pessoas que estão aí diabéticas num quadro terminal, que a pessoa sabe que ela não pode comer doce, ela já tem essa consciência, que ela já está perdendo a visão, já está perdendo, às vezes, os membros. Eu tive uma seguidora minha que a mãe dela estava perdendo a perna, e mesmo assim ela foi lá
começou a comer doce, não conseguiu parar de comer doce. Isso levou ela a óbito. E como que a gente vai falar que uma situação dessa não é vício? Por isso que eu estava falando dos critérios que a gente utiliza para a dependência química. Uma delas é você usa a substância mesmo tendo problemas físicos, clínicos, né? Se você usa a substância mesmo tendo problemas sociais, se você usa a substância, então isso entraria. Eu tenho a minha experiência, eu nunca fui muito de doce, né? Até a minha adolescência. Depois, quando eu comecei a trabalhar, e aí era muita ambulância, plantão, comida a qualquer horário, e aí ia naquelas restaurante aquilo, botava um monte de coisa ali, né? E comecei a comer doce, e comecei a gostar muito. Eu não gostava de chocolate quando eu era pequeno. Eu comecei a virar um chocolatra, né? E quando eu entrei na dieta carnívora, que até foi por questões de saúde, eu fui seguindo super bem. Quando deu 45 dias, eu fui fazer uma ressonância magnética para ver se tinha diminuído a gordura no fígado, e foi um sucesso, né? Falei, quer saber? Tinha um sorvete novo de uma marca famosa aqui, que era de pistache, com não sei o que, chocolate e tal. Falei, eu vou experimentar isso aí. Eu conseguia sentar, por exemplo, num rodízio de pizza e ficar tranquilo. Dava uma vontadezinha, dava, mas depois que eu comi esse sorvete, foram 5 dias, e assim, cara, eu preciso pedir, eu sou viciado nos cookies de macadâmia com chocolate branco, cara, eu preciso pedir isso, cara, eu preciso comer pizza. Ficava pensando, coisa que eu tinha antes de começar a dieta, e que demorou, né, o primeiro mês para passar. Então me dá uma fissura, que é o craving, né, a fissura que a gente chama na dependência química, que é aquela vontade de comer que é diferente da fome. Então, o carboidrato traz isso. Você tem aquela necessidade para aumentar a dopamina, para não sei o quê, que você está com a memória biológica aí no teu cérebro, você precisa daquele alimento. Aí precisa de um tempo, né? Por isso que eu vi muitos pacientes com compulsão alimentar que entraram na dieta cetogênica ou carnívora, tira o carboidrato e, nossa, cara, minha compulsão está sumindo, né? Sim, está sumindo, porque você aprende a comer quando você tem fome. E quando você está viciado numa coisa, você vai colocar a tua saúde em segundo lugar. Não fica em primeiro lugar. E tem uma coisa interessante que é o seguinte, né? Eu falo isso sempre. As pessoas falam, mas a carnívora é muito radical. É melhor uma low carb para moderar o carboidrato e a pessoa poder comer. Aí a gente sempre fala isso, né, Alessandro? Tem gente que tem um grau de adicção pelo carboidrato que ela não consegue moderar. Ela não vai conseguir comer pouco. É como você falar para um alcoólatra para ele beber pouco. É como você falar para um fumante para ele fumar pouco. Ele não consegue. Então, nesses casos, a cetogênica, a carnívora, elas são uma solução que funciona muito bem, porque você vai continuar comendo, você vai continuar se nutrindo, você vai continuar sentindo prazer com a comida, só que sem despertar o gatilho do vício. Perfeito. Isso daí tem gente que não consegue entrar direto na carnívora. Tem que ir aos poucos, até porque é uma mudança um pouco radical, até na parte social, né? Então, até a pessoa se acostumar, mas para algumas pessoas falam, graças a Deus eu entrei nessa aqui, porque foi a única dieta que eu consegui fazer, por exemplo. Né? Eu já tinha tentado outras. Tem o dia do lixo, tem o final de semana, não sei o quê. E acabou a dieta em uma semana. Já né? Aí você, eu preciso comer, vou colocar gelatina 0, porque aí eu vou matar a fome. Nada, comia a travessa de gelatina 0, e enquanto eu não pegava algum sorvete, alguma coisa, eu não parava. Né? Então, assim, com a carnívora, eu comecei a voltar a funcionar através da fome e saciedade, né? Agora, quando você está, né, e se você tem, eu não acho que todo mundo é viciado em carboidrato, né, mas algumas pessoas têm essa adicção, é o mesmo que as drogas.
não é assim, você experimentou a droga, você vai ser dependente químico. Não, existem pessoas que às vezes experimentaram, fazem um uso ali de vez em quando, por exemplo, do álcool, né? Bebe fim de semana e tal, e não é dependente químico, né? Agora, tem pessoas que têm um transtorno por uso de substâncias que aí não tem controle nenhum, né? Então, acho que em relação a carboidratos, eu já vi gente que consegue fazer low carb, para algumas pessoas não. O carboidrato, eu percebi que eu sou uma delas. Por isso que falaram, você não vai sair nunca da carnívora? Eu falei, cara, não pretendo, não pretendo, eu estou bem, minha saúde está ótima, melhorei todos os meus exames, né? Voltei a fazer, eu sempre fui esportista, tinha parado, voltei a fazer esporte, estou de bom humor, acordo cedo, com disposição, não quero sair da carnívora. E eu adoro isso aí, estou até fazendo aqui, ó, minha querida aqui, que é a churrasqueira aqui atrás, né? Então, eu sempre adorei churrasco, eu sempre comi muita carne, não é que a partir da carnívora, só que isso tem até, como eu falei antes, tem estudos mostrando que se você come carne, né, gorduras saturadas e uma alimentação muito rica em carboidratos, às vezes pode ser mais lesivo do que você não comer gorduras saturadas, né? Se você está ingerindo muitos carboidratos. Vai fazer a dieta, tem que virar um estilo de vida, tem que ser uma coisa que vai te trazer prazer, que você vai conseguir levar de boa. Você não tem que sofrer com a dieta. Doutor Carnívoro, estamos aqui caminhando para o final. Queria agradecer muito sua presença, essa aula aqui, né? E pedir para você deixar uma dica final aí, né? O que mais tem hoje, a coisa mais comum são pessoas com distúrbio de atenção, transtorno de personalidade, depressão, ansiedade, questões psiquiátricas, né? Questões mentais. Como que essas pessoas podem fazer, ou para elas mesmas, ou para os familiares, para, através da alimentação, conseguir contornar e melhorar e reverter quadros como esses? Bom, eu que agradeço muito aí pela oportunidade, até porque o que vocês estão fazendo é muito importante, que é informação. Informação é prevenção, né? E quando a gente está prevenindo doenças, é que a gente está fazendo a verdadeira medicina, né? Então, vocês estão de parabéns e muito obrigado pela oportunidade. E, assim, o que eu oriento as pessoas, primeira coisa, tá com algum problema de depressão, ansiedade e tal, procurar um profissional, né? Como eu falei antes, não vai, já vou fazer dieta, porque às vezes, por exemplo, você tem um hipotireoidismo que vai trazer um monte de sintomas de depressão e às vezes você precisa regular a tireoide, é uma outra abordagem, né? Então, cada patologia tem uma particularidade. Então, a primeira coisa é procurar um profissional da área da saúde. E muito importante começar a adotar um estilo de vida saudável. Então, assim, não é só alimentação, né? É alimentação, exercício físico, contato com o sol, né? Então, é todo o entorno que vai trazer os benefícios, né? Agora, vai começar a fazer uma dieta, ainda não procurou um profissional, né? Dá para fazer uma dieta cetogênica, uma dieta carnívora, mas assim, se fosse para começar por um lado, seria já eliminando os ácidos linoleicos. Começa a tirar os seed oils, né? Que seriam os óleos de sementes, né? Então, óleo de semente de girassol, óleo de milho, canola, isso é extremamente tóxico para o cérebro. Então, começa tirando isso daí, né? Aos poucos vai tirando os grãos. No Brasil é muito difícil, porque eu sou argentino. Na Argentina a gente não... Na época que eu era pequeno, agora foi introduzido cada vez mais, tal, mas quando eu era pequeno, a gente não comia arroz na Argentina. Quase não comia arroz. Feijão, então... era uma vez por ano, assim, então, mas aqui faz parte da alimentação do brasileiro, é difícil fazer essa mudança. Então, aos poucos, ir reduzindo, né? Começa cortando a sobremesa,
cortando o açúcar, e aí vai tirando os alimentos que são com código de barra, né, que vem num saquinho fechado, que foi feito numa fábrica, que você não sabe o que tem ali dentro. Então, o que é muito legal é você cozinhar a tua comida. Se tiver tempo, né, isso é bem bacana, porque aí você compra alimentos inteiros, né, você vai evitar fazer uma alimentação com muitos ultraprocessados, você vai colocar, mesmo que seja vou começar com legumes e tudo, ok, mas vai lá você, escolhe, né, não pega um alimento que está simulando um outro alimento, né? A gente tem agora carne artificial, não sei o que isso vai dar, né? Mas eliminando esses alimentos mais industrializados, diminuindo principalmente os óleos de cozinha, né? Vai cozinhar, coloca banha, né? O que geralmente eu faço uma costela na panela de pressão, tiro, ali vai sair toda aquela gordura, já na geladeira eu separo e cozinho com aquela gordura, não precisa de óleo, né? Isso vai ser muito mais saudável. Então, adotando uma alimentação mais saudável, fazendo exercício físico, você e procurando um profissional da área da saúde, você vai acabar tendo uma resposta muito positiva. Até porque a alimentação, o que a gente vê na psiquiatria, a gente vem utilizando essa alimentação, né? Alguns profissionais estão entrando, que a Georgia Ide fala de psiquiatras metabólicos, né? Porque não são todos os antidepressivos. Os antidepressivos não vão ter uma eficácia de 100%. Tem uma porcentagem ali, algumas pessoas não respondem. E aí, a gente fazendo essa adaptação, a gente está indo na fonte, né? Então, o que poderia ser a causa de alguns transtornos. Então, a gente mudando a alimentação, mudando isso, aí a medicação começa a fazer efeito. E aí, algumas pessoas conseguem tirar, outras não, mas conseguem pelo menos ter uma melhora com aquela dose que está tomando, né? Então, talvez precise de algum medicamento. Algumas pessoas falam, não, eu quero tentar primeiro com a dieta, e acaba não entrando no medicamento. Então, isso vai muito de cada um. Mas eu começaria por aí, tirando tudo que é industrializado, açúcar, óleos de cozinha, e não ter medo da carne nem de gordura saturada. Eu ia perguntar sobre a carne, né? Você falou aí de melhorar a alimentação, e a carne? As pessoas precisam perder o medo, né, de consumir carne. Não, a carne como no começo eu já tinha falado que a carne é o alimento para o cérebro, né? Então, vai fazer cetogênia, mas põe a carne vai te ajudar, vai ter todos os nutrientes ali para o teu cérebro funcionar bem. Então, a carne é importantíssima, na minha visão, a carne é essencial para você ter uma boa saúde mental. Como recomendam, né? Você tem que comer a carne do tamanho do palmo da mão, né? Daqui até aqui, assim, a carne. Então, a grande parte do prato deve ser de origem animal, e não ao contrário, como a gente escuta por aí, né? É a alimentação nossa, dos nossos ancestrais, né? E agora a gente tem até, porque as pessoas falam, se alimentar de carne, sem carboidratos, não tem energia. Eu estava agora orientando um ciclista, né? Falei, cara, vai lá e dá uma pesquisada no Medeiros, né? O Medeiros carnívoro e sua prova ali do Ultraman de 515 quilômetros. Né? Vai ver o que esse cara fez. Dieta carnívora, inclusive em jejum de 3 dias. E o cara, se for ver para a idade dele, o cara, né, primeiro no mundo. Primeiro no mundo a fazer isso daí. Né? Então, é bom que as pessoas... A internet também está ajudando a divulgar a importância da carne, dessa alimentação, né? E os resultados. Porque as pessoas tinham muito medo. Eu, como médico, se ouvisse 5 anos atrás, porque eu não estava pesquisando isso, eu estava com a minha mentalidade ali da faculdade e tal, dos professores, porque eu estava indo
uma outra área que não era da alimentação, né? Supostamente, agora eu vi que tem tudo a ver com alimentação, mas se fosse 5 anos atrás, eu ia falar, pô, uma dieta carnívora é loucura, né? Eu comecei a estudar, comecei a ver, testei com... Eu fiz... eu estava com esteatose hepática, hipertenso, resistência à insulina, eu perdi 30 quilos nesse 1 ano, 33 quilos num ano que eu estou na dieta carnívora. Né? Minha saúde está numa ascendente, assim, fenomenal, né? E com energia e tudo. Então, não tem que ter medo da carne. Né? A carne é essencial, é o alimento dos nossos ancestrais, e o jejum também fez parte da nossa história durante muito tempo. A gente não tinha essa oferta de alimentos o tempo todo. Juan, doutor Carnívoro, muito obrigado pela presença, pela aula e parabéns, né? Dou as minhas congratulações por trazer essa mensagem aí, que é libertadora e principalmente na área psiquiátrica, inovadora, inclusive no Brasil, e tem que ter muita coragem, né, para encarar essa luta aí contra o sistema, mas eu tenho certeza que as pessoas que estão tratando com você estão se beneficiando muito. E eu estou torcendo daqui para cada vez mais isso crescer e virar o padrão, né? Em vez de ser um padrão que adoece as pessoas, a gente tem um padrão que salva as pessoas. Exato. Muito obrigado. Eu que agradeço vocês, então, mais uma vez. E é isso, pessoal. Percam o medo de comer carne, gordura saturada, né? Desde que vocês não coloquem carboidratos, e vamos ser felizes, vamos melhorar os nossos exames, vamos manter a saúde. Ó, o cachorro carnívoro. Aluna carnívora aqui, ó, entrando no nosso pet. Pô, que legal. Muito obrigada, doutor Carnívoro, né? Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado. Até mais. Tchau.